Os jogos na internet hoje viraram um problema sério. Há pessoas viciadas, perdendo saúde, perdendo dinheiro. Vício mesmo. É um problema que está afetando famílias, está afetando jovens, outros não tão jovens. Por isso, o assunto de hoje a gente vai falar sobre esses aplicativos que deixam a gente viciada. O que é isso? Bom, tudo depende, né? Você tem um aspecto que é um vício do bom, o vício do bem, né? É um hábito. É um né? hábito, um bom hábito. E a gente tem uma forma de trazer para as pessoas um bom hábito através de um aplicativo que vai impactar muito positivamente na vida dessas pessoas. Inclusive, podendo reverter em ganho, né? Em vantagens financeiras, que não tem nada a ver com jogo, não tem nada a ver com aposta, e não tem nada a ver com vício de verdade. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. Um aplicativo novo que você precisa conhecer, porque vai mudar os seus hábitos. E você vai ver, você vai ganhar muito além das finanças, porque você vai ganhar saúde. Roda a vinheta pra gente, por favor. Eu vou começar conversando com a Aura Rebelo, a diva. Eu e a Aura temos uma história de décadas, porque a gente se conheceu fazendo um projeto chamado Divas da Música Brasileira. Lembra disso? Muito legal, né? Muito legal, não, inesquecível, né? inesquecível. Eu conheci a Aura porque a Aura, eu quando voltei do Butão, eu voltei assim muito pilhada com a história do Felicidade Interna Bruta, que é desenvolvido lá e tal. No Brasil ninguém fala, hoje já se conhece mais aqui no Brasil, mas ninguém falava sobre isso. Aí eu descobri que tinha uma pessoa que conhecia também e tinha montado um produto ancorado nisso, né? Exato. Estava muito à frente do seu tempo, né? 20 anos atrás, esse quase. É o ponto. Você está sempre à frente do seu tempo. Graças a Deus. Nos mantendo jovens, né? Nos mantendo ativos. E esse é um assunto que a gente fala há muito tempo, sobre longevidade, muito antes. Hoje é uma moda até, né? Uhum. E a gente se conheceu antes dos 50, bem antes dos 50. Você está nesse mercado há muito tempo, conhece bastante coisa. Eu vi o aplicativo, gostei do aplicativo e queria falar sobre ele. Como surgiu, como é que é, e você apresenta seus fiéis escudeiros. Com certeza, com certeza. Bom, primeiro apresentando, né? A Vivian Muniz trabalha com a gente já há 3, 4 anos na Prudential, na divisão Fully, né? Na divisão de bem-estar da Prudential Internacional. Difícil trabalhar com a Aura, né? Muito, nossa. Pessoa difícil, Não. né? A diva, ela realmente é demais. Vai pegar. E o Marcelo Fonseca, que também está com a gente 2, 3 anos. E aí eles são uma dupla imbatível aí no desenvolvimento dessa solução tão legal e tão inovadora que a gente está trazendo para o mercado brasileiro. Eu queria que você me falasse sobre essa solução. Como é que é? Quem pode baixar? Se são só clientes da Prudential e tudo o que esse aplicativo faz. Eu queria que vocês fossem me mostrando passo a passo. Eu já mexi no aplicativo, eu achei o máximo. E eu queria que vocês contassem um pouco como começar, como é que eu faço, como é que as pessoas que estão vendo a gente faz e como é que elas podem melhorar o shape, melhorar a saúde e ainda ganhar um trocado, né? Como é que é isso? Então, assim, o conceito, a gente está trabalhando num conceito de total wellness, né, que é o bem-estar total. Então, a premissa fundamental disso é que bem-estar, ele não é só físico, ele não é só mental, ele não é só financeiro. Ele é a relação desses 3 pilares. Então, tem correlações fortíssimas entre uma pessoa que é obesa, uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa que tem problemas financeiros. Isso vai estar sempre, essas 3 vertentes vão estar sempre relacionadas. E a gente falou assim, poxa, pertencendo a uma seguradora de vida, né, como é a Prudential no Brasil e a Prudential Internacional, a gente fala muito de morte, a gente fala muito de adversidades que podem acontecer na sua vida, você precisa se programar, se precaver. Então, assim, tem esse aspecto de medo, né, um aspecto assim de preocupação. Eu falo, puxa, mas tem tanta vida pela frente, né, e o que a gente faz para melhorar a vida das pessoas até esse momento do sinistro, né? E para que a gente consiga trazer um impacto positivo no dia a dia da vida das pessoas. Então, como seguradora, não falar só do medo e do problema e do perigo e falar
como é que a gente faz para preventivamente impactar a qualidade de vida das pessoas. Na verdade, falar de vida. Falar de vida. E vocês pegaram, o que eu achei interessante é que vocês pegaram um gancho muito legal, que é essa coisa, porque hoje a vida está no celular, né? Uhum. Baixar o aplicativo e a pessoa, então, a partir dali, ela tem um parceiro, que ajuda ela a atingir as metas, é isso? Você falou uma coisa muito legal, é a gamificação, que a gente gosta de pensar em game design, né? Gamificação. Você começou com o início da conversa falando desses jogos que fazem a gente se engajar de forma negativa. Eu tenho uma referência que é o meu filho, de 7 anos de idade. Uma vez eu comecei a perguntar, ele adora aquele jogo de guerra e tal, e ele começou a engajar com aquele jogo, ele falou, puxa, pai, eu não entendo. Ele começou a falar palavras que ele não conhecia, não estava no vocabulário dele. Eu comecei a entrevistar ele. E aí eu falei, puxa, as mesmas técnicas que eles usam para viciar o meu filho, ou para viciar em termos, mas a gente pode usar para fazer uma mudança de comportamento. É isso que a gente tenta fazer no Fully, embarcar o usuário numa jornada que é uma interativa com o usuário, que a gente dá prêmios, dá estímulos, faz uma série de benefícios, traz uma série de benefícios para o usuário, mas também engajando numa jornada. Então, assim, o app já começa assim, sua jornada de bem-estar. Porque... Isso é uma coisa interessante. Aqui no canal a gente é gamificado também. Então, por exemplo, esse programa que você está vendo, você vai ver, vai aparecer um infopoint, você digita lá na sua página e troca por livros, troca por necessaire, camisetas, enfim, várias coisas que tem. Experiências e produtos. A gente tem expedição My News, uma série de coisas. E é nesse conceito da gamificação. Uhum. E, na verdade, o que a gente acaba é criando uma comunidade de pessoas que querem o quê? Informação, credibilidade, que querem estar bem antenada com as coisas que estão acontecendo. No caso de vocês, você também premia esse cara nesse jogo. Sim, sim. Tanto é que a gente chama até isso, não unicamente de um aplicativo, mas de um ecossistema. Porque a ideia é criar uma comunidade de pessoas que queiram, né, prestar atenção na sua saúde física, na sua saúde mental, financeira, na parte nutricional também. E com isso, conforme elas forem mudando o seu comportamento e terem hábitos mais saudáveis, elas são recompensadas por isso. E as nossas recompensas, elas são de curto prazo, porque isso também é um gatilho muito importante para a mudança de hábito. Você precisa perceber algum tipo de benefício, né, algum prêmio de curto prazo, rápido, porque senão se você deixa isso muito, muito longe, que é o caso de quem quer perder peso, né, você se esforça, e depois de um mês você olha e fala, puxa, vou diminuir 100 gramas, né, você olha e fala, nossa, não é nada, o que é isso? Aí você tem que se esforçar depois, você vê isso depois de 3 meses, né, depois de 6 meses. No caso de uma mudança de hábito, para você manter aquilo, né, para manter a pessoa ativa e com aquele comportamento, ele realmente virar um comportamento rotineiro, né, porque é diferente a rotina, né, do hábito, mas virar um comportamento rotineiro, é muito importante isso, você ter esses gatilhos do prêmio, de você olhar e falar, estou melhorando, estou conseguindo resgatar algum tipo de prêmio, então, por exemplo, pode ser um crédito num delivery de comida, pode ser um crédito num aplicativo de transporte e assim por diante. Tem uma série de benefícios no programa. E aí, com isso, ela vai se mantendo cada vez mais, e ainda por cima tem uma outra parte de gamificação que eu acho que é muito legal, até que o Marcelo citou, mas é de você, cada vez mais, você conseguiu atingir aquele objetivo naquela semana, na próxima semana fica um pouquinho mais difícil. Aí na outra semana, então ele vai te desafiando a cada semana a fazer alguma coisa, dar um passinho a mais. A se superar, né? Você compete com você mesmo. Então acaba virando essa comunidade. Da mesma forma que se você tirou umas férias, ele volta para te resgatar para você poder seguir adiante. É a lógica mesmo desses jogos, né? Que ele vai montando etapas, né? Que você vai conquistando. E você falando, eu lembrei de um professor de finanças comportamentais que ele fala exatamente isso, que você se planeja para fazer a coisa certa. Então, assim, você se planeja para comer maçã, salada e guardar o dinheiro que você vai receber do 13º para aplicar. Aí, na hora de comer, você vê um chocolate, brigadeirinho, brigadeiro, não sei o que, vai ali. A salada vai para o espaço. E o dinheiro vai, queima na mão. Então, e aí eles até falam para você, guarde mais amanhã, para você comprometer antes do dinheiro chegar na sua mão.
E isso, de fato, acontece, né? A recompensa de curto prazo, ela Não, ela um vicia. apelo. Ela vicia. Ela é efetiva. Tem gente que não gasta a recompensa. Tem gente que gosta de ver acumulando ali, mas não gasta. As moedinhas, aí a moedinha vai tio Patinhas, assim, a moedinha aumentando a pilha, sabe? É gostosinho, é gostosinho. Porque para cada um, a recompensa bate de uma forma, né? Ela te motiva de alguma forma. E o que tem que fazer para ganhar a recompensa? A gente tem 3 objetivos semanais de atividade física. Então, e a gente é bem preciso. A gente fala, olha, você pode andar 10 mil passos ou correr 30 quilômetros, fazer uma atividade física de 30 minutos a um batimento. 30 quilômetros não dá. 30 minutos a um batimento cardíaco médio de 90, 100, 130, de acordo com a sua condição física. Então, a gente gamifica 3 atividades físicas por semana, ou então, a gente tem uma outra forma de gamificar, que é as metas bônus, que da forma que eu interajo com a parte financeira e com a parte mental. Porque o conceito aqui não é só focar na parte física, atividade física, é você atingir o equilíbrio. É como a Aura comentou no início. Nosso propósito aqui não é você ser muito forte no financeiro ou muito forte no mental, é você ter o equilíbrio. Porque o wellness é o equilíbrio. O wellness é a gente poder dizer a pessoa está bem em todas as vertentes. E como nós temos também uma plataforma semi-aberta, a gente pode trazer outros verticais no futuro que também vão estar ajudando as pessoas em outras atividades, em outras coisas, nutrição, trazer coisas relacionadas mais à atividade médica. Informações sobre nutrição? Tem. Você tira foto do que você está comendo ou do que você está bebendo e ele te dá quantas calorias tem, qual que é a gramatura de gordura, qual que é a gramatura de carboidratos, tudo baseado em inteligência artificial, é muito legal. E para a saúde mental? Como é que... Porque esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Então, você perguntou para o Marcelo, né? Como é que faz para ganhar as recompensas? Então, tudo começa você definindo suas metas. Então, tem as metas físicas, né? Que são as 3 atividades. E aí, eu preciso definir as minhas metas financeiras e as minhas metas de saúde mental. No caso do mental, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Acelerada. Então, o que eu preciso? Eu preciso dormir melhor, preciso desacelerar. Então, você estabelece essa meta, você tem que ser mais resiliente. Isso. Você tem... Qual outra? Você define no início, né, quando você está iniciando, né, a utilização do app, então você define ali qual que é o teu objetivo. Se é você diminuir o seu estresse, se é você ser mais focado, se é você dormir melhor, se é você ser mais equilibrado, tem uma série de objetivos. E aí você faz as meditações, que são customizadas para a sua necessidade. Então tem meditações orientadas ali. Sim. E eu no começo eu falava assim, gente, meditação, vou dormir, que chatice e tal. Mas é muito legal, porque são exercícios curtos e você começa a aprender mesmo, né? A prestar atenção na sua respiração, a prestar atenção a plantar seus pés no chão e ficar confortável tomando ciência do seu próprio centro, né? Então, por exemplo, em viagem, né? Em sala de espera de avião, eu tenho feito direto meditação, né? Esse lance da meditação foi uma coisa que eu aprendi com o Rui e, cara, faz uma diferença na vida dele. Faz. Quando você não para pensar, às vezes 1 minuto. Não precisa mais que isso, mas respira e tal. Se equilibra. E aí você começa a fazer as meditações, ler os conteúdos, ver os vídeos, fazer os testes. Então não é só meditar, mas é se envolver, se engajar com aquele conteúdo, investir no seu próprio conhecimento, né? E aí você começa a ganhar pontos por ter feito aquela atividade. E para o financeiro é a mesma coisa, né? E aí você vai ganhando esses pontos, e aí? Você faz o que com esses pontos? Aí você tem algumas formas, então você vai acumulando moedas, né, que é o que a gente falou, que tem gente que gosta de olhar e ver o cofrinho cheio, né, assim, olhar. Você vai acumulando moedas e você pode resgatar isso semanalmente, né, então com algum tipo de prêmio, que a gente tem algumas marcas ali parceiras que estão ali. Por exemplo, que tipo de prêmio? Por exemplo, uma marca, para ser um resgate semanal, você tem um voucher de, por exemplo, iFood, de Uber, mas isso a gente vai mudando, essas marcas a gente vai mudando, tem um gift card que engloba uma série de outras marcas, né, então Copenhagen, sei lá, várias outras livrarias, então você pode escolher ali
algumas daquelas marcas, mas a ideia, inclusive, é a gente sempre trazer alguma novidade, então a gente vai sempre mudando também essas marcas, Eu tá? tô esperando o spa entrar. Uma hora tá esperando o spa, uma hora entra o spa. A gente tá na fase também de negociação com o spa. Mas é isso, a gente traz sempre vai trazendo sempre alguma novidade. Então você pode fazer isso. E uma outra coisa que a gente incluiu recentemente foi você acumular também essas moedas, então você não resgatar semanalmente por um desses prêmios, e você depois de 6 meses, você acumulando isso e mostrando uma persistência, né, nessa mudança de hábito, você receber isso em dinheiro na sua conta. Uhum. Eu ia perguntar exatamente isso. O cara não pode trocar por um seguro de vida, um PGBL, um VGBL, por exemplo? A Prudential troca em dinheiro. Isso é muito legal, porque um dos objetivos do app é exatamente a gente gerar engajamento. Então, Para a empresa, para né? empresas. Então, a Prudential, um banco, uma outra seguradora de vida, por exemplo, uma seguradora de saúde, por exemplo, pode contratar o app para para estabelecer uma conversa com seus clientes, uma conversa baseada em saúde e bem-estar. Isso é muito legal. A gente já tem dados que provam que se a pessoa é engajada no programa, ela tem uma propensão de churn muito menor. Uhum. Ela tem uma propensão de ter um NPS maior, muito maior. Então, na realidade, O NPS, só para todo mundo saber, né? é Net Promoter Score. É um indicador E de... o churn é o cara que vai embora. Churn é o E cancelamento. Cancelamento. A gente está tão acostumado a usar esses termos, né? Mas então, quando a gente vende isso para terceiros, para outras seguradoras de saúde, enfim, a gente coloca isso como também uma oportunidade delas de restabelecer o contato com os clientes, de uma forma na qual que interessa aos clientes, que é a saúde e o bem-estar. Então, criando esses contatos, você gera uma série de coisas que, no final de contas, aumenta o valor daquele cliente para você. Então, a gente tem um olhar para o cliente e um olhar para o usuário. O usuário, a gente quer fazer com que ele tenha viver mais e melhor e ter uma vida mais longa e melhor. Para o cliente, a gente quer ter que ele tenha para o cliente, que é o B2B, né, a empresa, que ela tenha mais conexão com seus colaboradores, ou então que ela tenha uma conexão maior com seus clientes, os seus usuários. O que a gente viu nos últimos anos, enfim, nesse século da longevidade, é uma série de descobertas e assuntos que têm a ver, que melhoram muito o seu condicionamento físico, a sua saúde, em tudo. Mentalmente, inclusive, cognição, todas essas. E aí você tem uma geração de 60 mais, 80 mais. Essas pessoas, elas adotando hábitos saudáveis, elas conseguem ter um prolongamento de vida melhor, enfim, ou não? Já é para chutar o pau da barraca? Não. De jeito nenhum. A gente brinca que nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde. Então, assim, por mais que a pessoa tenha fumado, bebido, tendo uma vida super desregrada, vida louca, né? O momento em que você começa, você sempre vai impactar o que você tem pela frente, sempre, positivamente, né? Então, parar de fumar a qualquer momento é sempre a melhor decisão. Tem penalidade para quem continuar. Fuma. Tem bonificação para quem não fuma, vamos dizer assim. Então, existe uma declaração relacionada ao tabagismo. Não fumar. Então, você tem uma premiação. Você ganha mais pontos por se declarar um não fumante desde o início. Se você parou de fumar, você tem uma outra bonificação e assim por diante. Isso é interessante. Agora, isso é interessante também até para você. Quer dizer, você estimula, porque para uma seguradora, o que você quer é que as pessoas vivam muito e saudáveis. Né? Porque uma pessoa doente ou uma pessoa que morre é sinistro para vocês. Né? Então, isso é um investimento na própria melhora da sinistralidade da carteira. É isso que moveu vocês? Sem dúvida, você tem um impacto de longo prazo na sinistralidade, você tem um impacto que você atrai pessoas que são mais conscientes com relação à sua saúde, e você também tem um impacto da mudança de comportamento. Você tem muito claramente, você pega, por exemplo, seguros de vida, você tem impacto na sinistralidade, seguros de saúde, você tem impacto na redução de internação, você tem impacto na redução de utilização de medicações. Então, assim, para empresas, você tem impacto de absenteísmo, então, assim, a saúde e o bem-estar, ela está acoplada em várias metas de produtividade para diferentes tipos de clientes.
Isso é muito bacana, porque a gente consegue mensurar isso, e a gente tem muito dado de parceiros nossos que mostram isso já há muito tempo, e é muito legal a gente poder discutir isso também. Vocês têm empresas, clientes, por exemplo, que adotam isso para os seus funcionários? Porque para a empresa é interessante. A Né? gente lançou o aplicativo segunda-feira, há 4 dias lançar. atrás. Então, a gente está exatamente no processo de roadshow agora, né, conversando com empresas que a gente acha que tem tudo a ver com a marca, que tem tudo a ver com o bem-estar e que podem se beneficiar desse serviço, dessa solução também, ofertando para seus clientes. E a ideia é clientes e empresas. Então, o RH também pode oferecer como benefício para os seus funcionários, da mesma forma que a empresa pode oferecer como um produto, né, para os seus clientes. No caso da Prudential, a gente lançou primeiro para os funcionários. Então, o RH colocou isso dentro como um programa de bem-estar, como um programa de saúde e bem-estar. Vocês mediram o resultado? A gente lançou tem um mês, então ainda estamos... Bem novo. A gente ainda está numa fase muito de awareness, né, de comunicação, é super recente. Mas foi muito, a gente foi começa muito legal, com né? eles. A presidente da companhia colocou uma bicicleta ergométrica no dia do lançamento, foi muito bacana. Foi o máximo. E a gente já tem hoje, né, de 800 funcionários da Prudential do Brasil, a gente já tem... Quase 600 pessoas. Isso, 80%. Só a Prudential do Brasil que tem esse aplicativo? Por exemplo, os Estados Unidos já estão usando? Estados Unidos ainda não, a gente está conversando bastante, porque tem muito potencial, né, no mercado americano. A gente está falando em Nova York. Mas a gente já está na Argentina, a gente tem conversas abertas em toda a América Latina, e o céu é o limite para a gente, né? Quer dizer, o nosso plano é que todos os países onde a gente tem a operação da Prudential, a gente consiga ter a penetração do aplicativo. E só clientes da Prudential podem entrar? Hoje sim, mas o objetivo é a gente expandir essa plataforma. A gente expandir para outras empresas, para outros tipos de clientes, para a gente poder ter uma abrangência maior. Porque quanto maior a abrangência, mais valor a gente consegue trazer para as pessoas. É aquele efeito de network, né? Então, mais efeito a gente consegue trazer para as pessoas. E a criação de comunidade, né? Que é isso que a gente falou. A gente quer que realmente isso seja um tema que a gente traga mais luz, né, a esse tema de prevenção, das pessoas se cuidarem, das pessoas entenderem que tudo isso está muito conectado. Vocês, para montarem isso, eu imagino que vocês tenham mergulhado nesse universo de bem-estar, de longevidade, bem-estar e tal. O que vocês aprenderam nesse processo? Vocês mudaram de hábito durante esse processo? Eu acho que foi um processo muito interessante de entender os hábitos do brasileiro. Então, a gente descobriu, na verdade, isso é um dado da própria OMS, onde o Brasil é um país número 1 na questão de ansiedade, né? Então, 18 milhões, né, de ansiosos. Mais de 9% da nossa população são diagnosticados com ansiedade. Isso diagnosticados, fora os que se né, se denominam aí, ou que, né, se reconhecem como ansiosos, mas que não voar, isso, mas que não, né, que não foram diagnosticados. Então, assim, a gente tem um número bastante alarmante. A gente tem uma questão de saúde financeira que está muito relacionada à saúde mental. Então, também dados da OMS dizem que uma das principais razões para as pessoas para criarem terem problemas com depressão e ansiedade, o problema número 1 é crise financeira. É você ter problemas financeiros, é você não gerir financeiramente bem. E você, a partir do momento que você não presta atenção no seu corpo, você não para e você não consegue descarregar aquilo de alguma forma que está muito vinculado com o exercício físico, né? Você não gostar, né? Você não se olhar e não se gostar, você também tem um desequilíbrio muito em cima, né, desses pilares. Então, quando a gente estuda esse comportamento e vê como esses 3 comportamentos, quando a gente fala de saúde física, é muito importante a gente entender que uma boa parte dos problemas de mortes, né, que acontecem no mundo, elas são decorrentes de maus hábitos, sejam tabagismo, sejam sedentarismo, sejam, né, uma rotina que não esteja vinculada a um exercício físico e assim por diante. Obesidade, estresse, tudo isso. Então,
tudo, a partir do momento que você começa a comer melhor, que você começa a praticar 30 minutos de caminhada e você para, você reflete sobre aquilo, você, antes de dormir, você coloca um áudio de respiração. A gente tem vários depoimentos muito interessantes sobre isso, inclusive de pessoas mais velhas. Você fez uma pergunta sobre pessoas mais velhas, pessoas que a partir dos 60 anos começaram a fazer algum tipo de exercício, e é isso, caminhadas diárias, uma coisa, né, pequena, algo bastante simples, sair do sofá, e tiveram mudanças incríveis na sua vida, inclusive que impactaram a parte financeira e a parte mental. Então, quando você começa a estudar tudo isso e ver como esse mundo, a gente ainda fala tão pouco sobre isso, porque na escola a gente não fala de educação financeira, nas escolas a gente aprende um monte de coisa, mas a gente não fala sobre educação financeira, a gente não fala sobre a questão de depressão, de ansiedade, a gente não trata desses temas. E é importantíssimo. Eu tenho uma entrevista aqui no canal que eu fiz com o Luiz Carlos Mendonça de Bar, que foi ministro, foi banqueiro, foi presidente do BNDES, um cara muito bem sucedido no mercado financeiro e tal. Ele está com 80 anos. E aí eu perguntei para ele, você está investindo o quê? É para comprar, é para vender? O que é? Ele falou, não trato mais disso. Não quero mais dormir pensando como é que está o mercado. Meu dinheiro está em juros, não trato mais. E aí ele deu um depoimento tão interessante que ele chama de a última trilha, que é um conceito da engenharia. Ele fala, essa última trilha, mano, eu quero curtir, não quero dormir preocupado com como é que está o mercado, eu quero... E aí ele foi dando alguns conceitos que eu achei muito interessante, uma sabedoria, porque a verdade é que essa última trilha, ela no século da longevidade, ela é longa. É muito. E se você não se cada vez mais cuidar, longa, né? você vai perder autonomia financeira e física, o que ainda é pior, né? É isso. Mas uma das coisas que a gente aprendeu também, que foi muito interessante, quando a gente olhou esse mercado, no mundo inteiro, para ser honesto, ele é muito segmentado. Então você tem gente que faz um trabalho muito bacana de mental wellness. Você tem gente que faz um trabalho muito bacana de physical wellness, mas a gente não viu ninguém que consolida isso numa experiência única, numa experiência para o usuário único, com uma lógica consistente e uma lógica que promove o equilíbrio entre tudo. Né? Então você, tanto do ponto de vista de usabilidade, de app e tudo isso, que é uma coisa super importante, mas também do conceito da coisa. E quando a gente vai e fala muito sobre medicina integrativa, sobre todos esses aspectos que a Vivi colocou muito bem, a gente vê que tudo no final do dia é o equilíbrio, é o que você acabou de falar. É o equilíbrio da pessoa estar, financeiramente segura, mas também fisicamente, para ir até o final, emocionalmente. Então, na prática, em todas as etapas da vida, a gente tem que buscar o equilíbrio. Esse é um pouco o nosso objetivo, que é unir essas três vertentes e a gente poder promover o equilíbrio. E aí a gente tem um score único, que é o que a gente chama de wellness score. Ou seja, você tem esses 3 módulos no app, né, na solução. Então você tem a saúde física, a mental e a financeira. E aí você tem um score único que liga como que está a sua interação com o app nesse score. De que ponto, qual é a pontuação? A gente evitou fazer pontuação. Porque é tanta pontuação na cabeça do usuário que as pessoas não sabem por que ganham, por que perdem, como evoluem. Então a gente falou, puxa, a gente vamos falar a gente coloca palavras incrível, razoável, legal, e smiley faces. A gente botou um sistema de smiley faces. Então você pode ter etapas diferentes da sua parte física, mental e financeira, e o smiley face do seu, que a gente chama indicador de bem-estar. Isso na prática é uma forma também da gente ajudar o nosso usuário a utilizar o nosso aplicativo, a utilizar a nossa plataforma. Ele saber que, puxa, como é que eu posso melhorar o meu indicador de bem-estar? Eu preciso estar mais focado um pouquinho na parte financeira. Legal, vou ler um artigo, vou fazer o meu budget do mês na parte financeira. Aí ele aumenta o score dele, o indicador dele financeiro, que aumenta o global. Exatamente para promover a ideia de que tudo é um equilíbrio, não focar num e só focar e esquecer dos outros. E o score de vocês, como é que tá? Incrível! Não, mas você sabe que a gente recebeu, falando disso, a gente recebeu um chamado, uma reclamação, na verdade, uma pergunta de um usuário, agora nesse mês que a gente lançou, e ele falou, nossa, eu tô fazendo exercício todos os dias, eu tô batendo minha meta toda semana e eu não estou incrível. O que está acontecendo? Então,
É isso, assim, esse score ele também gera essa motivação, né? De você falar, não, se eu quero estar incrível, né? Eu quero fazer. É muito legal. É. Eu no financeiro, pode melhorar. Também com 2 filhas, né? Com 2 filhas, 2 casas, né? Vamos dizer que o financeiro sempre é mais difícil de estar incrível. E o nome qual é? Fully? Fully Ecosystem. E qualquer pessoa pode baixar o Fully hoje? Por exemplo, se a gente colocar aqui o endereço, ela entra lá no app e baixa? Ela entra lá no... Pode, ela só não vai poder utilizar durante muito tempo. A gente está limitando o tempo para pessoas... Para não clientes. Para não clientes da Prudential. Tá. Mas em breve, para clientes de outras empresas que vierem ser nossos parceiros de negócio, a gente espera poder ampliar muito essa disponibilidade. Quer dizer, então o Fully está chegando aí para enquadrar esse tigrinho, tirar o tigrinho da área, né? Fora tigrinho. Fora tigrinho. Depois vocês têm que me contar o que significa essa do tigrinho, que até hoje... Cara, eu aprendi isso recentemente. Eu nunca vi. Marcelo, sério. Eu nunca vi, mas tem saído várias matérias falando que é sério, que é um problema sério. Não, super. Eu abri brincando com isso, mas seríssimo. É um problema seríssimo hoje e que as pessoas estão viciadas. As pessoas estão viciadas e perdendo saúde mental, saúde física e saúde financeira. E muito dinheiro. Estão perdendo muito dinheiro. É um problema sério. Porque de sports bet. De joguinho. É um joguinho. O tigrinho é um joguinho bem, né? Assim, eu nem sei se a gente pode falar isso, né? O nome. Mas aí não sei também. A gente usa. Acho que não pode ser processado. Mas o editor sabe como pilotar isso daí, porque diz que é sério. Bem, então a gente vai terminar essa conversa por aqui. Se você quiser, entra lá, é Fully, F-U, bem, tá aqui. F-U-L-L-Y. Isso. Que significa plenamente, completamente, né? Que é o que a gente quer evocar. A plenitude na vida das pessoas. Live Fully. Se quiser mais informações, entra lá, fala, olha, eu vi no Anísio que vocês agora têm que entregar o que vocês falaram lá. E a gente entrega. Tá bom.